Bem, sondas espaciais chegam a Marte e veículo não tripulado da NASA já enviou fotos da superfície do planeta vermelho. E sobre esses avanços da ciência na busca por vida fora da Terra, nós vamos conversar agora com o astrofísico do Centro Universitário FEI, o Cássio Barbosa. Cássio, houve uma grande comemoração, evidentemente, né, por parte da NASA. E por que essa missão está sendo considerada tão importante? O que ela trará para nós daqui para frente? Muito bom dia ao senhor. Bom dia pessoal que está aí nos assistindo, Jovem Pan. Essa missão ela é bastante importante porque desde a década de 1970 a gente manda sondas, né, para estudar Marte, tanto da órbita fazendo um mapeamento, quanto descendo estações de pesquisa. E logo na primeira sonda que fez o pouso bem sucedido da NASA, as sondas Viking, na década de 1970, houve uma busca, né, por evidências de vida microbiana, vida bem simples, mas era um laboratório biológico, e essas experiências na década de 70 não deram muito certo, né? Elas deram resultados conflitantes. Alguns experimentos apontavam que sim, poderia ter tido vida, e outros apontavam que não. Então, desde a década de 70, a NASA decidiu mudar o foco e procurar fazer experimentos geoquímicos, geológicos, meteorológicos. E agora, com essa sonda que chegou agora nessa semana, ela voltou a procurar por evidências biológicas. Então, mudou novamente o foco, né? Nós passamos de um estudo geológico para um estudo astrobiológico por evidências de vida, principalmente vidas de vida que tenha ocorrido no passado, mas também, por que não, né, se existir alguma maneira de ter vida atualmente. Professor, após 7 meses, a sonda Perseverance pousou no que foi classificado como um pouso arriscado. A partir de agora, como que vai funcionar ali a pesquisa dos astronautas em Marte? Por quanto tempo eles devem ficar no planeta vermelho? E qual que é o principal objetivo para então retornar à Terra? Bom, o Jeep, né, ele pousou depois de uma manobra bem arriscada. Eles apelidaram essa manobra de 7 minutos de terror, né, porque realmente tem várias etapas críticas que tem que acontecer com precisão praticamente absoluta. O Jeep agora vai ficar alguns dias, fazendo testes para saber se está tudo bem, a integridade, a saúde da eletrônica, e logo em seguida ela começa a procurar, né, fazer análises, procurar amostras, recolher essas amostras. Tem também um robozinho, um drone, que vai ser utilizado pela primeira vez como teste de tecnologia. Novas tecnologias estão sendo testadas e, como eu falei, experiências que vão procurar o foco astrobiológico, ou seja, arrumar ali amostras do solo. É um solo que se acredita sedimentar, onde havia um lago. Essas amostras serão analisadas, tudo isso é automatizado, né? É um robô que tem inteligência artificial embarcada, então ele consegue tomar algumas decisões críticas, mesmo porque se precisar que alguém aqui na Terra faça alguma intervenção, esse sinal leva 11 minutos para chegar aqui à Terra, precisa ser analisado, e depois as ordens levam mais 11 minutos para chegar até Marte. Então, com essa autonomia, ele consegue fazer algumas experiências independentes aqui dos cientistas na Terra, vai recolher algumas amostras quando achar um terreno muito interessante, e essas amostras vão ficar lá esperando, depositadas em locais bem marcados, para que no futuro, quando astronautas descerem na superfície, recolham essas amostras e enviem para laboratórios na Terra. Exatamente, né, Cássio? E há uma corrida, praticamente aí 3 países querem liderar esse processo, né? Exatamente. Nós temos assim a NASA querendo chegar, e aí junto com a NASA nós temos aquele bilionário Elon Musk fazendo uma alternativa privada. A NASA é uma agência governamental, a Agência Espacial Europeia, então a comunidade europeia como um todo, mas o principal competidor nessa nova corrida espacial é a China. A China, a gente não tem muitas informações a respeito dos detalhes do seu programa espacial, mas é bem claro
que ela está conseguindo sucessos relevantes e logo na primeira tentativa. Por exemplo, foi a primeira nação, a primeira agência espacial a conseguir pousar no lado oculto da Lua, né, de forma segura, e tem uma sonda, um jeepzinho também trabalhando, uma sonda fixa, e um jeepzinho trabalhando enviando dados do lado que a gente nunca consegue enxergar da Lua. Então, logo de cara, a China já mandou uma missão completa a Marte, que é um orbitador que vai mapear a superfície, uma estação fixa que vai trabalhar mais ou menos como uma estação meteorológica, uma estação sismológica, né? E vai soltar um Jeep também que vai ficar passeando ali por perto dessa estação. Se tudo isso for bem sucedido, em maio, terá sido o primeiro país, primeira agência espacial fora a NASA a conseguir um pouso bem sucedido e lançar um Jeep. Professor, por que justamente o planeta Marte está no centro dessa disputa? Por que não outros planetas? É pelo fato de que há indícios de que Marte também já foi azul como a Terra? Explica pra gente. Marte, por incrível que pareça, é o planeta mais parecido com a Terra, né? Ele é muito diferente, mas é o que mais parece, porque tem uma atmosfera que não é tóxica, não é muito densa, que esmaga tudo que está na superfície, como é Vênus. Tem uma temperatura aí que varia de menos 100, mas consegue chegar até mais 30 graus positivos em determinadas épocas, a média dá menos 60, então isso é típico da temperatura na Antártida, por exemplo. E existem evidências, como eu estava falando, que havia muita água em Marte. O local de pouso dessa sonda agora, do Jeep Perseverance, era tido como tenha sido um lago. E é possível ver até uma região onde a água entrava e a região onde a água saía, como um delta dos nossos rios. Então, tem uma perspectiva, né? A ideia da NASA, a ideia dos astrobiólogos é que se você quer procurar por vida, é mais fácil você procurar por água. E como teve muita água em Marte, a gente acredita que tem ainda algum resquício dessa água, que seja no subsolo, que seja nos polos, mas que ela se perdeu em grande parte, mas ainda continua lá. Se isso for verdade, a gente vai procurar, então, em locais onde pode ter havido muita água, que ali deve ter tido alguma colônia de algas, algumas bactérias que foram fossilizadas, por assim dizer, e que hoje a gente, tirando uma amostra, a gente vai conseguir encontrar. Agora, Cássio, muitas vezes há aquele questionamento do leigo, né? Por que se gasta tantos bilhões e bilhões com essas experiências, né? O que vai trazer para o nosso planeta Terra? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem sempre que responder isso. Tem uma questão que talvez não interesse muito ao quem está perguntando, que é aquela questão que uma pergunta que nunca deixou de existir durante a história da humanidade é se nós estamos sozinhos no universo. Então, essa é uma questão filosófica, além de tudo, biológica, saber se a vida é uma coisa muito comum, né? Aconteceu aqui com a gente, não pode ter sido, a gente espera, né, que não pode ter sido assim, um erro, não pode ter sido uma exceção, e é muito raro isso acontecer com a gente. Bom, isso é uma coisa, mas em termos práticos, nós estamos trabalhando aí com uma tecnologia altíssima. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico vai ser revertido em benefícios tecnológicos para a sociedade. Pode demorar um pouco, mas chega. Vou dar um exemplo bem típico, que eu costumo falar nas aulas e nas palestras. Até a década de 60, os astrônomos usavam chapas fotográficas para fazer medidas de astronomia. Dois astrônomos, desenvolveram a câmera digital. A partir da década de 60, isso foi miniaturizado e hoje todo mundo que tem um celular, um smartphone, por mais simples que seja, tem uma câmera digital no bolso. Então isso foi desenvolvido não exatamente para esse fim, mas foi uma ferramenta que os astrônomos desenvolveram para facilitar o serviço, né, para deixar as coisas mais precisas e que acabou chegando no bolso do consumidor. Uma outra é o próprio software que analisa essas imagens digitais. Hoje, esse software que a gente usa para trabalhar as imagens de estrelas, de cometas,
é o mesmo software, o programa, que analisa imagens de ressonância magnética, por exemplo. Então, lado a lado, tem o desenvolvimento científico, o filosófico e o tecnológico. Muito bem, nós agradecemos então o astrofísico do Centro Universitário FEI, Cássio Barbosa. Cássio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo final de semana. Bom dia ao senhor. Obrigado, bom dia a todo mundo também.